Bruno, eu não sei se o André vai jogar hoje, porque ele tem sido expulso e aí é jogo de Libertadores, é Peñarol fazendo cera, tem toda aquela provocação também, né, Bruno? Assim, e nós já falamos sobre isso logo depois da expulsão no Brasileirão. A informação que eu tenho é que o Diniz, enfim, o Felipe também trouxe essa informação, puxou a orelha do André, mas não vai deixar cair o André, continua contando com ele. Então, na minha interpretação lógica e automática, o André joga hoje como titular. Então temos sim informações sobre André, informações sobre Yuri Alberto. O Corinthians joga hoje contra o Peñarol Libertadores. Tem muita coisa de Corinthians, né? E o próprio Felipe já falou bastante de Fernando Diniz. Só dando um rápido parênteses aqui, você, Vicari, falou aí, né? Que tinha uma torcida que mandou mensagem pra gente e você confirmou, é a Portuzeiros, né? Bem, então é isso, a torcida com um nome curioso aí de Portugal. Portuzeiros, se eu não estiver enganado, eles têm uma amizade, uma parceria com o Belenenses, que é do Restelo, ou seja, são torcidas azul e branco, deve ser por isso. Sobre o André, tem a ver com o futuro, não propriamente com o jogo, mas mercado da bola. Não custa lembrar que há alguns meses teve aquela negociação frustrada com o Milan, o André queria ir muito, só que depois não houve acerto entre clubes, faltou dinheiro aqui, o Stabile travou ali. A informação nova é que o representante principal do André está na Europa, ou seja, buscando novos interessados, conversando com novos interessados. Por conta dos últimos jogos, e se a gente for analisar aqui, o Corinthians vem crescendo com o Fernando Diniz, mas o André não consegue ainda uma sequência boa, independentemente das expulsões. Enquanto o Garro tem jogado muita bola, enquanto o Bidu tem jogado muita bola, o André, que já jogou muita bola, nesse momento vive uma certa instabilidade. Também por conta das expulsões, o nervosismo, etc, etc. Por conta desse período de desvalorização, desse momento de nível baixo de rendimento, o pessoal que trabalha com o André acredita que essa é a hora de o Corinthians começar a acelerar uma nova negociação. Caso contrário, a chance de desvalorização é maior do que de valorização, tendo em vista duas expulsões, aliás, duas expulsões infantis, por mais que uma ele tenha ali dado outra desculpa, mas foram duas expulsões que por muito pouco não prejudicaram de fato o Corinthians dentro de campo. E você vai somando, né, duas expulsões infantis, uma queda de rendimento, uma frustração por não ter sido negociado com o Milan. Então, na cabeça de quem trabalha com o André, esse é o momento de voltar a conversar com interessados e o quanto antes articular uma venda no meio do ano. O Corinthians nunca escondeu que o André é um dos principais nomes para serem negociados no meio do ano. Então aqui uma coisa junta com a outra. O Corinthians nunca ignorou essa forte possibilidade e agora também entende ou vai começar a entender que se não agilizar isso, o André vai perder valor de mercado. Ou seja, empresário na Europa, queda de rendimento. Ao que tudo indica, propostas vão chegar pelo André e não somente do Milan, tá? A informação que eu tenho é que na Itália o Milan não é o único interessado, mas por enquanto nenhuma proposta oficial chegou na mesa do Corinthians para além daquela anterior do Milan. Então é isso, meus amigos. O André vive um momento de instabilidade, mas ainda tem qualidade, ainda tem potencial e esse é o momento, na visão das pessoas que trabalham com o André e aos poucos vão tentar incutir isso na diretoria do Corinthians, que os próximos dias são fundamentais para alinharem uma negociação pensando no próximo mercado que abre agora no meio do ano. Vamos ver então, né? Além do Milan, ou para além do Milan. É legal, né? Quando ele falou do Restelo, eu lembrei do velho do Restelo. Que isso? É dos Lusíadas, o velho do Restelo. Ele não Perfeito. acreditava nas... Nunca leu, Felipe? Pô, Já, mas na época Não lembra. escola, né? Mas é isso. O Os velho Lusíadas? do Camões. Ele não acreditava nas conquistas portuguesas. Ô Bruno, e sobre o Yuri Alberto? Só para reforçar ainda sobre o André, hoje o preço de mercado dele ali na volta gira em torno dos 20 milhões de euros, isso pelos 70% que o Corinthians tem direito. O André continua com a ideia de abrir mão dos seus 30% para facilitar uma negociação sem forçar uma negociação, porque não custa reforçar o Corinthians, o próprio departamento de futebol enxerga nele um jogador para ser negociado no meio do ano. Sobre o Yuri Alberto, também tem a ver com o mercado, mas é mais para explicar os bastidores e o porquê
de ser tão difícil negociar o Yuri Alberto, não só agora, mas se a gente puxar um pouco a box para trás, em janeiro também não foi fácil. Foram chegando algumas propostas, primeiro porque o Corinthians pedia cerca de 25 milhões de euros só pela parte do Corinthians ali, cerca de 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Outro motivo tem atrapalhado as negociações. Bom para a torcida do Corinthians, que continua com o Yuri Alberto. Nem tanto para o Corinthians, porque por problemas financeiros você dificilmente consegue um valor espetacular pelo Yuri Alberto. O que me explicaram, já pensando também agora no próximo mercado, o Corinthians continua com a ideia dos 25 milhões de euros pela sua parte, mas outro obstáculo numa eventual negociação é a seguinte: o André Curi, representante do Yuri Alberto, recentemente ganhou uma ação na justiça contra o Zenit por conta de comissão que o Zenit atrasou quando contratou o Yuri Alberto lá atrás, pós-internacional. E na cabeça do Zenit tinha que ser pago, evidentemente, mas eles atrasaram e empurraram, porque o Yuri Alberto ficou muito pouco tempo na Rússia. Se não me engano, nem sequer fez 20 jogos. E logo depois foi negociado com o Corinthians. Esse valor de comissão para o André Curi, que é justo, é legítimo, ele ficou preso durante muito tempo. O André Curi teve que fazer uma ação na justiça para conseguir esse dinheiro, que, repito, legítimo, era dele. Ele recebeu, ou pelo menos ganhou a ação na justiça, e por conta de ter ganhado a ação na justiça, o que corre nos bastidores, não só do Corinthians, mas também do Zenit, é que o Zenit tem feito uma espécie de retaliação por conta disso, ou seja, vai dificultar para vender os seus 50%. Numa negociação normal, você compra quase sempre 100% do jogador. Por exemplo, vai lá, a Roma, que já foi interessada no Yuri Alberto, ela compra a parte do Corinthians, mas também tenta comprar a parte do Zenit. São poucos os clubes que aceitam comprar só 50%. Ou seja, a ideia é comprar o mais perto de 100% possível. E nesse momento, o Zenit, que praticamente nada em dinheiro, não tem problemas financeiros, a informação que eu tenho é que o Zenit tem dificultado muito a venda dos seus 50% numa espécie de retaliação ao André Curi. Ou seja, os próximos interessados no meio do ano vão negociar com o Corinthians, talvez paguem lá os 20 ou aceitem pagar 25 milhões de euros pelos 50%, mas pode acontecer de, na hora de negociar com o Zenit falar, não quero vender ou quero não sei quantos milhões de euros, supervalorizar o jogador. Isso, evidentemente, que trava uma negociação ou uma eventual negociação do Yuri Alberto. Boa, então atualizado o Yuri Alberto. O pessoal tá perguntando muito da história do Cebolinha, viu, Hernan? Mas quando a gente chegar aos do Diniz, ele tá morando em São Paulo, apartamento dele mesmo. Que é na Zona Leste? Zona Leste. Sabe? É lá mesmo? É? Então, beleza. É bairro do Tatuapé ali. Onde a Maria, galera, mora. Quem mora lá? Não, bons jogadores do Corinthians moram no Tatuapé ou no Alphaville também, né? Só que a Alphaville é muito longe. É longe, né? Então o Diniz não está morando no CT. Não, mora então no Tatuapé. Estava no Tatuapé. É em Tatuapé ou no Tatuapé? Acho que é né? No Tatuapé. No Tatuapé. Família, mais um giro de notícias importante para vocês que estão chegando por aqui. Um grande abraço para você que chegou até o final do vídeo. Já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações. Daqui a pouco tem Coringão, né? Vai jogar, vai entrar em campo. Deixe no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Para mim, 2-0 pro Timão. Deixe no comentário quanto você acha que vai ser. E é isso. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.